Está insegura quanto às atividades que você pode fazer com seu bebê? Então fica aqui comigo nesse vídeo. Eu sou pedagoga, mãe de 7, já tive bastante experiência com criança e hoje vou dividir um pouquinho do que eu sei com você. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que nesse vídeo meu intuito não é te ensinar a ter um super bebê, um bebê pra gente se comparar, pra gente se frustrar, porque isso não faz bem, nem pra gente, nem pro nosso filho. Quando a gente fala em estímulo do bebê, é uma palavra bem complicada essa. Estímulo. A gente acha que a gente vai estimular para que ele faça as coisas mais rápido. Isso nem sempre é verdade. Cada criança tem o seu tempo. E se eu fizer essa atividade pensando que eu estou fazendo para que meu bebê seja um super bebê, eu posso me frustrar e inconscientemente colocar uma carga muito pesada sobre esse bebê. Então preste atenção. Esse vídeo é para que você, que está sem ideia de como estimular o seu bebê, na verdade, como brincar com o seu bebê, até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, como eu posso ajudá-lo a entender o mundo, a interpretar melhor tudo o que está acontecendo em volta dele. Eu quero acalmar o seu coração nessa questão, para o seu bebê realmente aprender a interagir com você e com todos que estão aí ao redor, também se interagir com o ambiente. Então, por favor, não assista esse vídeo pensando, se eu assistir todo dia, se eu estimular meu bebê todo dia, ele com 6 meses vai estar comendo, andando, correndo e cantando. Não, isso não vai acontecer. E não pense nisso, por favor. As atividades ajudam muito o bebê na questão motora, na questão emocional e também na questão social. Nos primeiros 15 dias, eu não gosto de ficar mexendo no bebê. Eu acho que o bebê é muito novinho e ele já tem um estímulo natural de adaptação tão grande e tão exaustivo que só mamar, fazer xixi, fazer cocô já é o bastante para qualquer recém-nascido. Então, por favor, vá devagar. Muitos pediatras, muitos médicos falam que você pode colocar o seu bebê de bruço no tal do tummy time, vamos falar sobre ele aqui, desde o primeiro dia de vida. Gente, por favor, eu acho que isso é um exagero. Eu acho que não tem necessidade. Tem realmente maneiras de você fazer massagem, outras coisas que vamos falar por aqui hoje também, que alivia as cólicas. O tummy time pode aliviar? Pode, mas eu acho demais para um bebezinho tão pituquinho. Então vamos com calma, por favor. Eu, nos primeiros 15 dias, não faço nada além de trocar fralda, conversar com o bebê e coisas muito básicas. Básicas mesmo. E aí a gente vai começar com os primeiros exercícios. Ouvir a batida do coração da mãe. É um exercício ótimo para o bebê e super simples. É simplesmente colocá-lo no seu colo enquanto ele está ali naquele tempo para arrotar, fazer um carinho nas costas, pele a pele é muito importante. Outra atividade simples é cantar para o seu bebê e conversar com o seu bebê. E depois sim, desses primeiros 15 dias ou 20 dias, você vai sentir o seu bebê aí, cantar, movimentos leves, você começa o tal do tummy time. Sem pressa, se você achar que você precisa esperar 30 dias para se sentir segura, seu bebê não vai ter atraso de fala, não vai demorar mais para andar, tudo porque você demorou mais de 15 dias para começar o tal do tummy time. Então, sem pressa, por favor. Quando a gente começa o tummy time, a gente começa devagarinho. Às vezes 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Isso vai aumentando com o tempo, conforme o seu bebê aceita. E muitos pais relatam que os seus bebês choram muito quando estão em tummy time. E sabe por quê? Porque a barriguinha às vezes está cheia, porque tem gases, porque dói mesmo esse exercício de pescoço. Pra gente que segura a cabeça há muitos anos, né? Eu aqui no caso há quase 40 anos, segurando a minha cabeça, eu já estou acostumada. Mas imagina um bebê segurar a sua cabeça com 1 semana, 2, 3, 1 mês de vida. É muito difícil. E a cabecinha deles é pesadinha em proporção, né? Em comparação com o corpo todo. Então pense que é uma atividade realmente exaustiva para ele. E não deve ser feita há muito tempo. Às vezes o que você acha 1 minutinho é muito pouco, para ele é muita coisa. E aí sim, quando começar o tummy time, você começa a apresentar brinquedinhos para ele e não precisa de coisas elaboradas. Algo que chame a atenção aos poucos. Não pense que muitos brinquedos facilitam, na verdade isso dificulta. Deixe ele explorar um de cada vez. Apresente um brinquedinho que ele possa realmente ali ter um contato, às vezes olhar e sentir ali o contraste de cores. Não pense que ele vai tentar pôr a mão ou pôr a boca. Alguns bebês são mais rapidinhos aí nisso, mas outros demoram mesmo, até ficam assustados, não querem encostar. Na hora que você vai pôr a mão, eles recuam. Então, dê tempo ao tempo, deixa eles acostumarem com aquele movimento. Às vezes o móvel em cima do berço, eu nem tenho móvel aqui em cima do berço, mas às vezes uma coisa assim até agita demais o bebê, que é tão pequenininho que só quer sossegar. As coisas como o móvel que tem movimento, não deixe o tempo todo em cima do berço. Deixe um tempo e tire. Quando ele estiver no tempo de atividade, você coloque. E quando ele não estiver no tempo de atividade, estiver realmente no tempo de soneca, você tira. Para que ele tenha realmente esse sossego. Se vocês me acompanham aqui, vocês sabem quanto o sono é importante para mim. Então esse estímulo do bebê eu sempre faço de uma forma bem cautelosa. Porque eu prefiro que ele fique um bebê bem tranquilo. Os meus bebês aqui são todos bem tranquilos. Todo mundo fala, gente, nem parece que tem 6 crianças nessa casa. Pois é, porque eu crio assim,
bem tranquilo. Eles têm um momento deles, agora mais velhos, né? Mas os bebezinhos daqui, todos são muito tranquilinhos, todos que passaram por aqui. Porque eu sempre cuido dessa questão. Fica a dica aí pra você também. E não abuse de nada que tem barulho e luzes. Isso faz muito mal para bebês dessa fase. Quando eles estiverem um pouquinho mais velhos, você começa a apresentar isso. Mas no começo, chocalho e coisas assim, não tem necessidade nenhuma. O que você vai precisar primeiro é de um bom mordedor. Algo bem molinho que eles possam realmente colocar na boca, coçar os dentinhos e explorar ali a mãozinha, apertar e morder. O bebê, ele enxerga só o contraste de cores escuro e claro. Então não adianta você apresentar coisas muito coloridas. Não faz sentido e pode cansar o bebê também. Então, coisas simples com cores coloridas pode ser, mas não muitas cores ao mesmo tempo. Por isso que eu falo, um objeto de cada vez é o melhor para os bebezinhos aí de 1 mês. Quando o seu bebê começar a completar aí 2 meses, 3 meses, ele já vai começar a ter uns movimentos querendo virar. Não vai estar virando ainda, a maioria deles, né? Alguns são bem mais rápidos. Mas você pode estimular isso. Como? Colocar a mãozinha nas costas, virar ele de lado, colocar um bichinho de um lado ou um bichinho de outro e fazer com que ele tente pegar aquele bichinho. Então, mostrar por pertinho dele para ele se interessar e aos poucos ele vai aprendendo esse jogo, aprender que ele pode virar de um lado e virar de outro. Até que esse estímulo possa realmente fazer com que surja uma curiosidade nele. O que tem ali do meu lado? Eu vou tentar alcançar. Quando ele faz esse movimento, ele pode conseguir virar para um lado e depois virar para o outro. Isso aos poucos. Aí sim, entre 3 e 4 meses ele vai começar a querer virar e com 4 meses a tendência é ele já está conseguindo pelo menos virar. Não vai conseguir desvirar ainda e vai ser realmente um trabalho difícil para ele, mas ele vai querer virar toda hora. E é muito legal ter uns brinquedinhos. A hora que ele vira, ele consegue se distrair com os brinquedinhos e sem querer querendo ele fica no time sem você ter que fazer nada por isso. Ele mesmo faz sozinho e isso é fabuloso. É bom ficar bem claro aqui que o time não é só quando o bebê está de barriguinha para baixo, ali no tapetinho. O time, que é esse movimento de bruço, né, que o bebê fica de bruço, ele funciona também no colo. Quando você está deitadinho, o bebê está no seu colo, também é um time. Quando você está com a mão embaixo do bebê, ele está ali de barriguinha para baixo, descansando a barriguinha no seu braço, também é considerado time. Porque o exercício da barriguinha para baixo, esse exercício do time, esse tempo, é para forçar o pescocinho de segurar a cabeça. Então, qualquer movimento que você faça que obrigue ele a levantar a cabeça, é considerado um movimento de time. Que é um movimento importante, primordial, para lá para frente ele aprender a sentar. Ele precisa primeiro controlar a cabeça. O controle vem da cabeça e depois vai vindo para o resto do corpo. A primeira coisa que ele precisa aprender a sustentar é a própria cabecinha. Quando ele chegar no 5º mês, aí sim você começa a explorar um pouco mais. Eu gosto de colocar o bebezinho com o pezinho na grama. Adoro fazer aterramento com o bebê. Eu tenho um vídeo aqui, um short, na verdade, sobre aterramento. Depois eu vou tentar lembrar de deixar na descrição para vocês. Mas o aterramento, ele é muito importante para a mãe e para bebê. Eu, por exemplo, hoje tirei uma panorâmica aqui dos meus dentes. E eu tô aqui, enquanto eu tô falando com vocês, eu tô descalça aqui na terra e fazendo também o meu aterramento. Tô aproveitando esse momento. O contato com a terra é muito bom para todo o funcionamento normal do corpo. E além disso, aproveitar esse momento para ganhar aí um pouquinho do nosso hormônio conhecido como vitamina D, que vem do nosso maravilhoso sol. Aproveita esse momento ao ar livre. É muito bom as crianças terem contato ao ar livre. As crianças que têm contato, que enxergam aí o verde, o azul do céu, a claridade, acabam tendo um termômetro melhorzinho dentro de si para regular o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, as crianças que têm esse contato com o verde, com a natureza, que colocam o pé no chão, têm a tendência de dormirem melhor à noite. Fica aí a dica do sono que eu sempre dou aqui. E se você não viu que tem vídeo de sono no canal, por favor, volte lá, não agora. Termina o vídeo que é muito importante e assistir o vídeo até o final, por favor. Assista esse vídeo até o final e depois corra lá para ver os vídeos sobre sono do bebê, que vai facilitar muito a sua vida também. Importante dizer aqui que quando a criança vai tomar o sol, ao contrário do que muitos falam, ele deve acontecer entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. A maioria dos médicos falam ao contrário, né? Eu sei, eles gostam que a gente fique doente pra gente mantê-los vivos. Mas enfim, o solzinho é importante. Nossa, mas esse sol forte não precisa ser muito tempo. Você vai ficar 5 minutos com o bebê, 10 minutos no máximo. A hora que você sente que o corpinho do bebê e o seu corpo também tá esquentando, é hora de sair. Não precisa de muito tempo. Aí procura uma sombra e continue com o pé no chão. Fica um pouquinho fazendo o seu aterramento. O aterramento é bom aí ter meia hora, 1 hora, até 2 horas por dia. Não de uma vez só. Você pode fazer 15 minutos num período, quando estiver amamentando. Eu gosto de amamentar enquanto eu estou fazendo aterramento. Funciona e passa para o bebê também todos os benefícios. 15 minutos às vezes de manhã, 15 minutos à tarde, 15 minutos mais no meio, né, no finalzinho do dia, antes das 4 horas, vai contribuir para a gente adquirir esse benefício todo do sol. E também da terra.
E agora sim, quando o seu bebê começar a completar os seus 5 meses, ele vai estar muito mais esperto para olhar tudo ao redor, muito interessado de pegar todas as coisas, porque o movimento das mãozinhas já vai estar bem forte. E aí você pode explorar vários brinquedinhos. Tudo que faz barulhinho, como os chocalhos, vai ser muito bem-vindo nessa hora. Com 5, 6 meses, que ele vai estar começando a se interessar e ficar mais durinho para sentar no seu colo com apoio, você pode colocar ali uma bacia para que ele possa explorar alguns objetos com texturas diferentes. Explore as texturas com o bebê. Você pode pegar uma bacia, colocar o pezinho dele no arroz, colocar o pezinho dele no feijão. Nada sem supervisão, pelo amor de Deus, porque às vezes um grãozinho gruda no pezinho deles, isso pode ser muito perigoso. Então precisa ter muito cuidado para fazer essas experiências. Mas a hora que vai pôr na água, por exemplo, da banheira, coloca a mãozinha dele antes de colocar o corpinho para ele olhar o movimento da água, para ele ver o pezinho, para ele sentir. Mexer com a água é muito legal, mexer com a terra. É claro, para um lugar limpo, né? A gente não pode colocar um bebê tão pequeno numa praça pública aí, numa areia onde tem gatos e cachorros, né? A gente tem que tomar um devido cuidado. Mas se você tiver um quintal aí na sua casa, um pedacinho de terra, deixa esse bebê colocar o pezinho, sentir as texturas, as diferentes temperaturas dos ambientes. É muito importante que esse bebê tenha contato, use o tato. A mão e o pé são muito importantes. O pé do bebê, ele fica constantemente geladinho. Tem gente que acha que o bebê tem que ficar de meia o tempo todo. E a meia faz muito mal para o bebê, porque ele precisa ter esse contato. A meia serve para proteger realmente do frio. Quando o bebê vai dormir, ele deve estar bem agasalhadinho. Mas a hora que o bebê está brincando, contato com o sol, com a natureza, com os brinquedos, é bom que esse pé e essa mão estejam sem nada. Nenhuma luvinha, nem nada, porque ele tenha contato mesmo, para que ele aprenda a tocar. O toque, o tato, manda informações sensoriais para o cérebro, e isso é de grande valor. Próximo aos 6 meses, é muito importante fazer um movimento de gangorra. Aquela brincadeirinha, sabe, que os pais faziam com a gente? Quem nunca fez? O movimento da cabeça também é importante, porque nessa brincadeirinha de gangorra, ele está aprendendo também a equilibrar a sua cabecinha, não deitadinho, mas agora sentadinho, porque o próximo passo vai ser ele começar a se firmar para sentar. E esse equilíbrio dele de sentar vai acontecer por poucos segundos no começo, por poucos minutos e vai aumentando, mas é bom que você estimule para que ele perca o medo, sempre num lugar muito acolchoadinho, porque eles realmente podem cair de frente, de lado, e sempre ali você com a mão próxima para ele se sentir seguro, para que nenhum acidente aconteça. É interessante também você apoiar suas mãos ali na sola dos pés, porque ele tem esse movimento de empurrar, e a hora que ele empurrar, ele está encostando ali nas suas mãos. E quando ele encostar, ele vai para frente, e ele vai entendendo que ele consegue sair do lugar. Quando você tirar essa mão com o tempo, ele vai aprender que ele consegue pegar esse impulso ali do chão mesmo, do tapetinho, né, de onde ele estiver. Ele vai começar a se locomover sozinho, que são os primeiros passos do bebê, para depois começar a engatinhar. 6 meses você pode começar a estimular o bebê a ficar em posição para engatinhar. Então não é esperar que ele vá sair do lugar, mas você pode ali ajeitar a perninha dele, levantar a bundinha, colocá-lo ali na posição de esfinge, né, com os bracinhos juntos, para que ele consiga ficar pelo menos alguns segundos. E a mesma coisa, ele vai desmoronar. E você deixa, depois faz de novo. Não insista demais. São pequenos movimentos, pequenas atividades em pequenas parcelas do dia. Precisa do tempo de amamentação, o tempo de atividade e o tempo de sono, de soneca, né, ou sono noturno se for sono mais longo. Então pense nisso. Quando ele é muito pequenininho, a gente já falou sobre janela de sono aqui, o tempo que o bebê pode ficar acordado, então assista esse vídeo se você perdeu. E você vai calcular isso. Se ele é muito pequenininho, ele vai ficar pouquinho tempo acordado. E às vezes o tempo de amamentar e trocar fralda já foi o tempo. Conforme ele for crescendo, esse tempo vai aumentando. E aí você vai encaixando essas atividades. Não faça tudo de um dia só. Um dia você simplesmente fica com ele no coração ali, cantando para ele. Num outro momento do dia, você pode deixá-lo em tummy time. E assim você vai fazendo, revezando as atividades. Num outro momento do dia, você mostra um brinquedinho para ver se ele consegue pegar, a depender da quantidade de meses que ele tem. E assim você vai fazer diferentes atividades no decorrer do dia, de maneiras esporádicas. Não faça tudo no mesmo dia, porque isso é muito cansativo para o bebê. Então é isso, espero ter ajudado pelo menos um pouquinho, e eu fico por aqui. Agradeço muito quem assistiu o vídeo até o final. Deixe seu comentário, sua pergunta, até sua sugestão de vídeo, que vai ser de grande valia para mim. Um abraço, um beijo, um queijo, e até o próximo vídeo.